Boa tarde, vamos para mais uma aula de História. Hoje trataremos da Revolução Industrial. A Revolução Industrial é o conjunto de transformações técnicas, econômicas e sociais caracterizadas pela substituição da energia física pela mecânica, ou seja, o esforço físico do homem vai diminuir em algumas situações. Da ferramenta pela máquina, então aquelas ferramentas manuais, ela vai ser substituída pelas máquinas. E da manufatura pela fábrica, aquelas pequenas fabricazinhas do início chamadas de manufaturas, vai ser substituída por grandes fábricas. Ela teve início na Inglaterra no final do século XVII. Aqui nós temos um dos símbolos da Revolução Industrial, a máquina a vapor. E ali a Inglaterra foi o berço da Revolução Industrial. Tudo começa na Inglaterra. Muitos produtos que nós utilizamos no dia a dia são resultado de processos industriais, desde produtos simples até os mais elaborados. Tudo isso é resultado da Revolução Industrial. Com a invenção das máquinas, ficou mais fácil e mais rápido produzir. Contudo, não podemos esquecer que a vida do trabalhador foi afetada, bem como o meio ambiente. Então, a Revolução Industrial vai afetar o meio ambiente e a vida dos trabalhadores. Características da Revolução Industrial. Primeiro, surgimento das fábricas. Antes da Revolução Industrial não existiam as fábricas. Segundo, produção em série. Então, antes da Revolução Industrial, a produção era feita por um artesão e aquele artesão ele fazia todas as funções até um produto final. Por exemplo, se fosse um calçado, ele ia fazer desde o início da preparação do couro até, vamos dizer, colocar cadastro no final. Então, um só artesão fazia. Aqui não, nós vamos ter a produção em série e a divisão do trabalho. Cada um vai exercer uma função e vai se fabricar diversos equipamentos, automóveis, tudo em grande quantidade. E o trabalho passou a ser assalariado. Antes, poderia ter em alguns locais que existia o trabalho assalariado, que alguém recebia um salário. Mas aqui é que o trabalho assalariado vai ser em massa. Os funcionários, trabalhadores das fábricas, homens, mulheres e crianças, eles vão começar a receber salário. No início, míseros salários. Esse novo sistema industrial transformou relações sociais e criou duas novas classes sociais. Presta atenção nisso aqui que é importantíssimo para entender a história pós-Revolução Industrial. Então, qual seriam essas duas classes? Os empresários, que serão conhecidos como capitalistas, são os proprietários dos capitais, dos prédios, das máquinas, das próprias matérias-primas e dos bens produzidos pelo trabalhador. Esses empresários, eles vão se chamar de burguesia, uma classe social que surgiu na Idade Média e depois foi se desenvolvendo. E os operários, que serão conhecidos neste cenário como trabalhadores assalariados e principalmente conhecidos como proletários. Possui apenas sua força de trabalho e a vende aos empresários para produzir mercadoria em troca de salário. Então ele tem a sua força de trabalho, esses proletários, esses trabalhadores, e eles vão vender a um grande burguês, a um grande empresário, essa força em troca de salário. Fatores do pioneirismo inglês. Então temos aqui alguns fatores de por que essa Revolução Industrial começou na Inglaterra. Primeiro, consolidação de um governo burguês. Já estudamos a Revolução Inglesa e dentro da Revolução Inglesa nós vimos a Revolução Gloriosa. Que nessa Revolução Gloriosa, quem vai assumir o poder é o parlamento, em parte controlado pela burguesia. Vemos também o liberalismo político e econômico que começa na Inglaterra. Lei de cercamentos. Grande oferta de mão de obra. Vamos ver daqui a pouco essa lei de cercamentos. Acúmulo de capitais. A Inglaterra fez um tratado com Portugal chamado de Panos e Vinhos, na qual a Inglaterra fornecia panos, tecidos, etc. para Portugal e em troca recebia vinhos. Esse tratado beneficiou em muito a Inglaterra e por isso ela vai acumular capital, recursos, dinheiro. Grande oferta de carvão, mineral e ferro. Então, na Inglaterra tinha carvão, mineral e ferro em grande quantidade. E isso aqui vai alimentar e formar a grande indústria. Lei de cercamento, o que foi? Importantíssimo.
Século XVII, cercamento de terras comuns. Existia na Inglaterra aquelas terras que eram comuns, que poderia ser usado pelo aquele senhor feudal e depois os donos daquelas terras, e também poderia ser utilizado pelos servos, pelos aquele povo da Idade Média, que era o mais sofrido, que era quem realmente trabalhava. Então os dois poderiam utilizar as terras comunais. Mas essa terra, vai ter uma lei na Inglaterra que vai determinar que ela poderá ser cercada. Então aqueles grandes latifundiários, eles vão cercar essas terras comunais, e esse pessoal que habitava, esses trabalhadores que habitavam essas terras, eles vão ter que ir para as grandes cidades em busca de trabalho. E essas terras que eles cercaram vai ser o pasto para a ovelha, e as ovelhas vão fornecer lã para as manufaturas e para as fábricas que estão se iniciando. E aqui vai acontecer o êxodo rural, que com essa política de cercamento, esses trabalhadores vão para as grandes cidades, para a zona urbana, daí o nome de êxodo rural. E essa lei dos pobres era uma lei que proibia os pobres de ficar vagando, sem trabalho. Tinha que trabalhar, então tinha que trabalhar nas indústrias, nas fábricas. Daqui, ó. Os cercamentos foram a expulsão dos camponeses de sua terra, sendo obrigados a ir para as cidades. Sem nenhuma especialização no trabalho, tornavam-se mão de obra barata para as manufaturas e posteriormente para as maquinofaturas. A máquina a vapor. Falou em revolução industrial, lembre-se de máquina a vapor. Foi no século XVIII, na Inglaterra, que surgiu a máquina a vapor. Uma só máquina punha em movimento muitas outras máquinas. Ela trouxe uma transformação muito grande na maneira de produzir. Surgiram as fábricas. Então, o esforço que era feito pelo homem, por vários homens, vai ser feito agora pela máquina. Esse cara aqui, ó, conhecido como James Watt, aperfeiçoou a máquina a vapor, um dos inventos mais importantes da Revolução Industrial. Outras grandes invenções, ó. Temos aqui outras grandes invenções desse período: o tear mecânico, a locomotiva e o navio a vapor. O tear mecânico vai fazer com que se produza muito mais tecido, muito mais lã, muito mais tecido de algodão, tá certo? Esse tear mecânico. Trabalho que era feito por várias pessoas e muito demorado, era feito agora pelo tear mecânico. Que a primeira locomotiva, essa locomotiva, ela vai ser muito importante tanto para o comércio e transporte de mercadorias, quanto para o transporte de pessoal. Então vai aumentar em muito o comércio com a locomotiva. Do mesmo modo que o navio a vapor também vai servir para o comércio e transporte de pessoal entre cidades que ficavam a longa distância uma da outra. As máquinas. O primeiro ramo industrial a utilizar a máquina foi a área de fiação e tecelagem de algodão. O algodão era relativamente barato, vinha dos Estados Unidos e do Oriente. Os tecidos de algodão vinham sendo cada vez mais procurados, tecido de algodão. Temos aqui uma pintura, ó, que o pessoal ricaço, o pessoal da nobreza, os ricos, eles vão querer tecido de algodão com várias cores diferentes aí para poder se mostrar para a sociedade. Durante a Revolução Industrial ocorreu a divisão do trabalho. Aquele trabalho que era feito por um artesão só em toda a produção de determinado produto, ele vai ser feito agora especificamente por trabalhadores diferentes, proletários diferentes. Cada um vai fazer determinada coisa. Um aperta o parafuso, por exemplo, na produção de um carro. Um bota a roda, outro bota o volante, outro bota o espelho, etc. Então vai ter a divisão do trabalho. Em Londres, houve um aumento da população, que chegou a triplicar devido às fábricas e, consequentemente, do número de operários. Aqueles camponeses que fugiram lá do cercamento, eles vão vir para as grandes cidades da Inglaterra. Em 1831 e 1841, a população de Londres chegou a 130 mil pessoas, que era bem menos do que isso antes do início da Revolução Industrial. O cotidiano dos operários. As condições de trabalho dos operários não eram fáceis. A jornada de trabalho era em torno de 14 a 18 horas, com apenas umas pequenas pausas. Os horários eram impostos por meio de multas e ameaças. As crianças a partir de 6 anos eram surradas por qualquer brincadeira, atraso ou caso errasse a forma de executar uma tarefa. As mulheres e crianças recebiam menos da metade do salário de um homem. Por isso, era a mão de obra preferida dos patrões. Então, no início da Revolução Industrial, a vida dos trabalhadores, homens, mulheres e crianças, eram terríveis. Leis trabalhistas. Não existia lei trabalhista no início.
Não existia direitos, férias, aposentadoria, licenças, não existia nada disso no início. O que foi o ludismo? O ludismo foi um movimento ocorrido na Inglaterra em 1811 que protestava contra as máquinas trazidas pela Revolução Industrial. As reclamações se concentravam na substituição da mão de obra pelas máquinas, que, por serem mais eficazes, acabavam com o emprego dos trabalhadores. Então, os trabalhadores eles vão se revoltar. Um jornalista da época afirmou que os ludistas eram aqueles que comandavam quebradeiras de máquinas, baseado na história de Ned Ludd, um personagem cuja existência é controversa. Então, na maioria dos livros de história, consta como verdadeira a existência de Ned Ludd, que iniciou esse processo do ludismo, que depois ficaram conhecidos como os quebradores de máquinas. Vale ressaltar que não foi um movimento de operário fabris, mas de artesãos qualificados, cujas habilidades estavam sendo substituídas pela máquina. Então não foi um movimento daqueles pobres camponeses que fugiram para lá. Era daqueles artesãos já especialistas em determinado ofício, em fazer determinada coisa. Eles que vão se revoltar. Cartismo. O movimento cartista surgiu por volta de 1837. Carta do Povo, redigida pela Associação dos Operários, reivindicavam melhores condições de trabalho, sufrágio universal masculino, ou seja, votar, o direito de votar, renovação anual do parlamento e participação no parlamento. O movimento foi massacrado pelo parlamento inglês, que desconsiderou as reivindicações impostas pelos trabalhadores. Então eles fizeram uma carta para tentar melhores condições. Isso aqui é o Trade Unions, foram as organizações que deram origem ao sindicato. Então aquele nome é União dos Trabalhadores, e depois é que vai dar origem aos sindicatos que existem até hoje em dia na maioria dos países do mundo. No início tiveram uma evolução lenta em suas reivindicações. Na segunda metade do século XIX, evoluíram para os sindicatos. Sindicato, forma de organização dos trabalhadores com um considerável nível de ideologização e organização. Governo inglês. Com a presença do ludismo e do cartismo no cenário inglês, o governo não atende às exigências e dá ordem à polícia para repressão contra as greves e os tumultos. O movimento operário, entretanto, continuou crescendo e pressionando as autoridades. É nesse período aí da Revolução Industrial que vão surgir várias doutrinas sociais. Existem várias doutrinas. Vamos dar destaque a apenas duas aqui. A Revolução Industrial ocasionou problemas sociais. Pensadores da época elaboraram teorias para justificar a exploração do trabalho e a pobreza que havia na sociedade industrial capitalista da época. Nessa ala de pensadores encontramos seguidores do liberalismo econômico. Liberalismo econômico vem a ser o capitalismo. Por outro lado, houve preocupação do ponto de vista dos operários, e esses pensadores censuraram de imediato o capitalismo e apresentaram uma nova maneira de ver a sociedade. Nessa ala encontramos os socialistas e os anarquistas. Aqui é o seguinte, surge aqueles pensadores que vão defender a Revolução Industrial, vão defender o liberalismo econômico, e surge os socialistas, depois podemos chamar de comunistas, que eles vão criticar o liberalismo e o capitalismo. No liberalismo econômico, qual o objetivo? O livre comércio entre os países, a não intervenção do Estado na economia, que ainda existe uma discussão muito grande, se o Estado, se o governo deve intervir ou não na economia, e a livre concorrência, ele prega o livre concorrência. Então isso aqui é o capitalismo, liberalismo econômico, que prega o livre comércio, não intervenção do Estado e livre concorrência. Quem são os defensores aqui? Principalmente esse cara que é considerado o pai do capitalismo, Adam Smith. O que é que ele dizia? Que não é da benevolência do padeiro, do açougueiro ou do cervejeiro que eu espero que saia o meu jantar, mas sim do empenho deles em promover seus próprios interesses. Adam Smith dizia que quando cada pessoa busca o seu sucesso, busca construir determinada coisa para vender para as outras pessoas, isso vai desenvolver a própria comunidade e o próprio país. Ele diz, de certa forma, que o empresário tem que ser interesseiro, de certo modo. Acreditava que a iniciativa privada deveria agir livremente, com pouca ou nenhuma intervenção do governo. A competição livre entre os diversos fornecedores levaria não só à queda dos preços da mercadoria, mas também a constantes inovações tecnológicas, na ânsia de baratear o custo de produção e vencer os competidores. Aqui nós temos Adam Smith, pai do liberalismo econômico.
Do outro lado, nós temos o socialismo científico. Grandes colaboradores dessa teoria foram Friedrich Engels e Karl Marx. Ele defendia a ideia de que somente o proletariado, que já vimos, é uma classe verdadeiramente revolucionária. E por essa razão, deveria tomar o poder das mãos da burguesia por meios revolucionários e implantar a ditadura do proletariado, até por fim a desigualdade. A mais importante obra de Marx foi O Capital, que criticava o capitalismo e destaca a ocorrência de crises periódicas no sistema. Karl Marx ele dizia o seguinte, que os proletariados, os trabalhadores, teriam que tomar o poder. No início seria uma ditadura do proletariado, depois seria o socialismo e depois seria o comunismo, onde todos viveriam em igualdade. Esse sistema ele não funcionou, ele foi feito tentativa em alguns países como Rússia, Cuba, Coreia, mas ele não funcionou. É uma discussão muito grande, certo? Mas em princípio ele não funcionou. E assim chegamos ao final dessa aula. Vocês escutaram alguns barulhos aí, algumas batidas, é porque a aula é sobre Revolução Industrial. E essas batidinhas ali fazem parte do início da Revolução Industrial.